aí, meu povo do YouTube. Vamos para a partida número 14 do match, Fischer e Spassky, 1972. Depois de uma vitória do Fischer, na partida número 13, abriu 3 pontos de vantagem. Vitória na defesa Alekhine. A partida muito longa. A mais confusa do match até agora, para mim, com certeza. Muito difícil de analisar, muito difícil mesmo. A partida é muito longa e com muitas reviravoltas. E é difícil entender o que está acontecendo a qualquer momento da partida. Né? Parecia que o Fischer ia ganhar relativamente fácil, de pretas. De repente o Spassky começou a se defender muito bem. E defendeu muito bem mesmo, até pertinho do fim, onde ele acabou escorregando e deixou o empate escapar. Muito dolorosa a derrota, com certeza, porque é de brancas e são 12 pontos e meio que precisa para ser campeão mundial. E vocês estão vendo que o Fischer está com 8 já. Isso quer dizer que falta só 4 pontos e meio. O Spassky tem 5, então tá realmente... Ele sentiu que aí estava começando a ficar realmente difícil quando ele perdeu essa partida, eu acho. Porque ele estava na ascendente, ele tinha ganhado uma partida há pouco tempo e tinha empatado de pretas, né, e vinha de brancas, mas tudo deu errado desde o começo. E aí mesmo assim ele colocou todas as forças dele, mas não deu. E acho que ele sentiu que esse empate podia dar chances para ele ainda ao longo do match, mas felizmente não foi o momento dele. Diz que quando acabou a partida, ele ficou no tabuleiro e sim, o Fischer acabou, ganhou, saiu, e aí ele ficou no tabuleiro e disse: como que alguém perde quando seu adversário tem uma torre presa ali, que a única peça do seu adversário é uma torre que está presa, né? A torre presa, a torre do Fischer torre preta do Fischer estava em G8 e tinha o bispo em F8 e um peão em G7 do Spassky, né? Então ele falou: como é que é possível perder uma partida dessa, né? E a gente viu na análise que não era tão simples, né? Tava empatado, mas não era simples. Eu chequei minhas análises depois, totalmente repleta de erros. Não tinha como ser diferente, acho. É muito confusa a partida mesmo. Muito difícil até para um computador entender o que está acontecendo. E com tantas reviravoltas em 1h30, que foi o tempo de análise, não tinha como ver, não tinha como deixar escapar esse tipo de erros. Mas essa partida é bem legal, que na verdade me senti na obrigação de ver de novo a partida sozinho, porque realmente é muito complicada. No momento que começa a ter aquele final esquisito, com os peões passados para os dois lados, né? E muitas transições e muito, muito cálculo mesmo, né? Então, ali certamente tem algumas posições que só uma posição você teria que gastar perto de 1 hora para entender o que está acontecendo. Meia hora até 1 hora para tentar entender todas as delicadezas. Nenhuma posição. Imagina uma partida que, sei lá, não lembro, foram o quê? 70, 80 lances, né? Mas enfim, o Spassky certamente ficou muito abalado. Disse o médico dele que ele não estava se sentindo bem no dia seguinte. E a partida que era para ser jogada no dia 13 de agosto, né? Como sempre, estou lendo aqui, estou levando em conta os comentários do Gligorik, do livro Fischer e Spassky. O livro que, engraçado aqui, que tem o preço dele na época, vocês podem ver. $1,95. O livro é bem antigo, assim como o match. Então ele diz que o Spassky quis adiar a partida do dia 13, né? Tinha direito de fazer isso na época, né? Hoje em dia não rola mais isso. Ou acho que não tem mais essas regras. Enfim, ele acabou adiando para mais 2 dias a partida, pro dia 15. O Fischer não gostou muito, como sempre, mas estava no direito do Spassky. E aí ele conta umas confusões que eu realmente não entendi direito. Que não sei quem queria processar o Fischer, pelo que ele tinha falado, a briga que ele arranjou com as câmeras, né? Com as redes de TV. Que estavam gravando lá, que estavam no acordo, né? E o lado do Fischer pediram que depositasse a parte do perdedor do match não sei aonde, para deixar de garantia. Eu não entendi, confusões burocráticas aí ao longo nessa espera da próxima partida. Mas vamos lá, partida número 14, Bob Fischer de brancas. Realmente o Spassky não quer perder essa partida, porque aí seria quase que encerrar praticamente o match, né? Vamos lá. E abri um parênteses que eu comecei a usar os fones para analisar o match. A partir dessa partida, vamos ver se dá certo. Eu vinha usando nos exercícios táticos e tenho me concentrado bem. Vamos ver se para analisar a partida é a mesma coisa, né? Geralmente, as análises que eu sempre fazia sozinho, eu costumava fazer sem música, eu acho. Mas, vamos ver. C4 E6. Espero não estar gritando por causa do fone. Fischer começou com C4.
que ele fez muitas vezes no match, né? E o Spassky foi fiel ao seu E6. Cavalo F3, D5, D4, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7. Mais uma vez vimos gambito de dama recusado. Bem clássico, que foi jogado mais de uma vez, né, nesse match. Fischer jogou bispo F4. Tenho a impressão que ele jogou... Fischer jogou bispo G5, né? Naquela partida famosa, número 6, né? Que teve aquela vitória muito famosa do Fischer. Ele jogou uma variante que não é considerada boa, na verdade, mas ele acabou ganhando bem essa partida. Bispo F4 eu acho que não aconteceu ainda, que é hoje em dia a linha da moda. Bispo F4. Roque E3. E aqui o Spassky jogou a linha antiga, que na época acho que não era considerada antiga, que é o C5. Hoje em dia se joga cavalo de BD7. E depois de... C5 é o lance possível aqui. Acho que a ideia das pretas basicamente é jogar C5 aqui mesmo. E poder capturar de cavalo. E o branco geralmente joga C5 aqui, que é uma linha bem da moda, né? Aí o preto tem a opção de jogar cavalo H5, bispo D3, se não me engano, e C6, ou troca o bispo em F4, depois C6, não sei. Teve uma vitória muito boa do Radjabov de pretas contra o Guiri. Faz 2 dias, no torneio, no Grand Prix que tá sendo lá na Suíça. E tem também C6, acho, né, direto. Aí H3, para manter o bispo. E aí joga B6, B4, A5, A3, bispo A6. Não sei se é bem assim. Posso estar bem errado, porque tem que cuidar para não levar um B5 aqui em algum momento, né? Ou troque B5. Não, acho que é isso mesmo. Inclusive tem a famosa partida do Anand Carlsen, né? Que ele troca em A6. E eu acho que é assim a partida. Troca B5, troca C6. Se cavalo B8 leva garfo, né? Então dama C8 é a única, eu acho. Porque o cavalo tá caindo. E aí torre C1... Não, torre C1... Não lembro como é que é. C7, né? Isso, acho que é isso. E B4, cavalo B5. E o Anand ganhou... Foi a única vitória dele, eu acho, nesse match, né? No primeiro match, talvez? Em 2013? Não sei agora. Acho... Pode ser que foi. Que ele ganhou meio na preparação, assim. Mas geralmente troca os bispos e fica essa estrutura mesmo. Joga roque. Em algum momento, não sei quando que é, se troca em B4, depois troca em C5, ele troca em A1 e troca em dama 8, troca um monte de coisa. Mas tem jogo ainda. Tem partidas que o branco tenta pressionar. Isso é mais normal o cavalo D7 hoje em dia. C5 é considerado um lance um pouco mais arriscado. Mas era considerado um lance inferior uma época, mas hoje em dia estão encontrando maneiras de jogar de pretas também. Então trocou em C5, que é a reação natural, bispo. Né, jogou cavalo C6, desculpa, bispo C5 é o lance normal. E aí o crítico tem sido dama C2. E quando o cavalo C6, A3. Com a ideia de jogar B4 algumas vezes e para evitar... Opa! E para evitar os pulos aqui de cavalo, né, principalmente. E dama A5, torre D1. Eu ganhei uma partida muito boa do Giovanni Vescovi em 2011 no Brasileiro. Essa partida que eu quero analisar pro canal também. Foi uma partida muito legal que eu ganhei, que eu fiquei feliz. Foi muito bem jogada. Foi nessa variante. E joguei algumas vezes também isso já de brancas. A questão é que o preto consegue uma posição simétrica, né? A gente tem a posição totalmente simétrica quanto aos peões, mas as peças estão mais ativas. Então o branco pode estar bem satisfeito com a posição aqui e pode buscar uma vantagem, sim. Minha partida seguiu o cavalo H5 e eu joguei bispo D6. Tem uma partida famosa do Carlsen que ele joga roque e ganha do Kramnik, assim. Cavalo F4, o peão toma. Dá o par de bispo, mas limita o peão de E6. E tem a possibilidade de jogar F5 um dia também, né? Interessante. Na verdade... Não, torre deu um bispo P7 primeiro, né? Tem um garfo rolando ali. É que tem um momento que não pode dar o garfo, né? Torre D1 ameaça o garfo, né? Então, desculpa. Troca, troca. Não, se cavalo H5, B4 ganha uma peça, né? Então, desculpa, bispo P7. Roque, e aí cavalo H5, isso. Aí bispo D6, claro. Senão tem um garfo com B4, né?
Mas aqui o Carlsen jogou, tipo, torre 1, acho, uma coisa assim. Não lembro. Bispo A2, sei lá o que ele jogou. Mas enfim, ele jogou cavalo C6, o Spassky. E acho que A3, se o Fischer tivesse jogado dama, bispo C5, dama C2 transpõe para a mesma posição. Com torre D1 rápida, aqui o branco tenta conseguir um tipo de vantagem. Tem a famosa partida do ano 2016, acho. Acho que é 2016, que é Topalov de brancas contra o Anand. O Anand ganhou muito bem. Ele jogou um torre 8 numa hora e E5 rápido. Uma novidade teórica dele ali muito, muito, muito interessante. Que era considerada ruim também, acabou dando certo. Quer dizer, acabou dando certo não, né? Ele tem umas análises incríveis que faziam a posição ficar interessante pro preto. Não lembro exatamente como é que chega também nisso. Mas o Fischer jogou mais clássico. Jogou C por D5, que hoje em dia se joga também. Aí, comeu de peão e bispo E2. Eu acho que bispo D3 é o lance aqui que se joga hoje em dia. Bispo C5. Roque. D4, pode ser isso? É isso, será? Pra se livrar do peão isolado, né? Se cavalo A4. Tem um sacrifício de peão, né? Bispo D6, é isso? Não, posso estar confundindo as variantes. Não lembro exatamente como é que segue, mas aqui eu sei que depois de troca aqui, troca. Come de cavalo, será aqui? Isso, acho que come de cavalo, na verdade. É que ele tirou o cavalo no primeiro espaço, mas acho que não muda muito, né? Será que é essa posição que eu tô pensando? Bispo D3, cavalo C6, roque, D4. E aí E4. Será que é isso? Bispo G4, não lembro como é que é isso aqui. A princípio eu gosto do branco aqui, né? Dama F6, uma coisa assim. Não lembro, realmente não lembro. Dama F6 primeiro, acho. Tocar no peão de B2. Não sei. Mas enfim, é uma posição que o branco acaba tentando pressionar um pouquinho, mas difícil extrair alguma coisa. Na verdade, bispo D3 direto, acho que tem cheque também, né? Tem umas coisas assim. Talvez tenha que jogar um A3 primeiro. Por isso que o D4 das pretas chega mais rápido, né? Perdendo tempo com A3. E aqui até tem rei E2, acho. Posso estar confundindo, mas acho que é essa variante mesmo. Rei E2. Eu sei que é esquisito, mas tenta jogar contra o peão isolado. O rei tá relativamente seguro aqui. E se cavalo D2, acho que D4. Uma coisa assim. Ou cavalo C6 mesmo, não sei. Então talvez tenha que ser A3 aqui. E aí sim, cavalo C6, bispo D3. Não sei se dama F6 ou se D4 mesmo. Talvez seja D4. Mas não aconteceu nada disso. Cavalo C6, ele trocou. Comeu de peão mesmo. Eu acho que comer de cavalo é o que se joga hoje. Posso estar errado. Bispo E2, bispo C5, roque. Bispo E6. E bom, isolou o peão de D5, mas a princípio era uma versão boa para as pretas, porque o bispo geralmente tem que estar em G5. Acho que incomodaria um pouco mais em G5. E D4 tá vindo rápido. E assim, de modo geral, se não chega a D4, eu tô mais feliz de branca sempre, né? Um pouquinho. Assim, para as pretas o ideal seria jogar bispo G4, né? Também. E dama E7, torre D8, uma coisa... Opa! Torre D8, mas tem problemas no peão de D5, né? Inclusive bispo G5 pode rolar agora. Então jogou bispo E6. Torre C1, que é natural. Torre C8. Né? O D4, que seria o nosso libertador, ainda tem uns problemas, né? O bispo C5 tá meio no ar aqui. Esse D4, imagino que... Aqui, quero dizer o lance antes, né? Cavalo B5, provavelmente, né? Até cavalo A4 deve ser bom. Mas cavalo B5 parece mais simples, né? Que ataca o bispo. E vou comer em D4 aqui, né? Então, torre C8, A3, que é bem útil. Pra tentar cutucar com B4 em algum momento. E jogo H6, né? Evitando o bispo G5. E jogou bispo G3 aqui. Fischer.
Cavalo B5 é sempre uma opção, né? Mas permite cavalo E4, né? Então tem que pensar se vale a pena. Tocou o bispo. Acho que pode jogar cavalo E4. Porque bispo B6 aqui tem umas entradas aqui. Não sei se pode deixar, né? E bispo E7. Imagino que o branco consegue estabilizar aqui. Uma pequena vantagem, pelo menos, né? Parece bem cômodo isso, né? Inclusive, porque eu tô trocando peças menores. Nas posições com peão isolado é sempre bom trocar peças menores. Para quem tá jogando contra o peão isolado, né? Vantagem estratégica para as brancas. Quanto mais peça trocar, menos a iniciativa vai fazer diferença. E mais fraco vai ficar o peão também, né? O B5 parece uma opção boa. Bispo E7 não parece certo, mas eu vou fazer o que com o bispo, né? Cavalo E4, talvez. Né? É que aí tô em C5, eu tava pensando. Não sei se dá certo. Cavalo C5, bispo D6. E, bom, quero capturar o cavalo, claro. Se cavalo E4 volta, eu troco. E tá bonito pro branco aqui, né? Cavalo D4, talvez o outro até mesmo. Talvez o outro mesmo. E isso aqui é um peão isolado que deu certo pro branco, né? Vou tirar a dama, trazer minha torre aqui. Esse peão é um probleminha, assim. Então, um problema não tão grave, mas é um problema. Parecia bom cavalo B5. Dama B6, talvez. Mas aí B4 tá vindo também. Só se eu tô furando alguma coisa aqui, né? Não seria precisar de torre pro C5. Posso até jogar cavalo D4, mas... Isso aqui parece ser simpático. É que eu não tô vendo como é que defende aqui o cavalo, né? Se A6 eu... Opa. Se A6 eu como o cavalo, né? Depois eu ganho qualidade. Não. Não, fica igual, né? Fica igual. Mas eu ganho peão, na verdade. A6 é ruim, né? Até bispo por F8 pode ser também, direto, né? Tá, parece razoável o cavalo B5. Jogou bispo G3 mesmo. Não entendi bem. Não sei o que ajuda exatamente bispo G3. Bispo B6. De novo eu gostaria de jogar cavalo A4 aqui, incomodando esse bispo. Esse bispo C7 eu troco, cavalo C5, cavalo D4 parece confortável pro branco, de novo. Cavalo E4 talvez. Talvez... Não. Cavalo lá da B6 agora, isso pode ser. Porque o bispo tá fora da cadeia aqui e também faz com que B2 fique meio fraco, né? E agora tem um bom controle sobre D4. B4 pode virar 5 também. Torre D8 também. Parece ok pro preto, né? Posiçãozinha meio sem graça, mas... Jogou cavalo E5. Parece bom também trocar uma peça menor. Cavalo E7. E cavalo A4. Na verdade, para jogar cavalo E7 já deu um pouco errado a abertura, né? Talvez por isso que cavalo por D5 seja importante lá no começo. Embora o cavalo E7 talvez esteja indo para F5, mas... Eu jogaria cavalo A4 antes, na verdade. Não sei porque ele não fez isso. Cavalo E4, que é a resposta padrão, né? Se bem que cavalo E4 nos dois casos parecia tranquilo pro preto, né? Pensando bem. Acho que o momento crítico era antes cavalo B5, talvez. Não sei. Trocou em C8. Esse cavalo B6, dama B6 tá bem, né? Vou recuperar a parte de bispo quando eu quiser. E o cavalo E5 não sei nem se ficou legal agora. De repente foi interessante o cavalo E7. Pra tentar questionar essas peças aqui, né? Porque, claro, isso aqui parece que ajuda muito as brancas, né? Porque agora eu vou bloquear bonitinho aqui em D4. Parece bem agradável para as brancas, né? O E7 é interessante. E também usando o conceito que não é bom trocar peça pequena, né? E um cavalo teria que chegar em D4 agora, mas não chega tão fácil, né? Cavalo B5 parece meio estranho. Em cavalo E4 de novo, né? Então, interessante, cavalo E7 talvez tenha sido bom. Comeu de bispo. E voltou o cavalo. Bispo D7.
de novo, como é em B6, né? Rola uma ala da dama, rola uma, né? Uma chegada na ala da dama aqui. E o preto acho que não tem problemas, não. Se dama D4, por exemplo. Até mesmo torre C8 não sei se tem problema. Eu não quero trocar em D4. Mesmo que piora a minha estrutura ali, mas eu quero tentar ativar aqui a todo custo. Cavalo F5, dama D5, né? Nem bispo C6. Estranho. Talvez cavalo F5. Não, mas torre C8 acho que tá bom. Mas mesmo trocar aqui acho que tá bom, né? Trocar e torre C8. F3 talvez, não? Tá meio controlado aqui. E vantagenzinha pequena, mas tem pro branco. Bem pequena, na verdade. Esses finais, peão isolado é importante trocar peças menores. Joga com as peças pesadas. Aqui quando tem muita peça pequena, jogo G6, trago o rei para F6. Não, o ideal seria o rei em D6. Mas dá um certo trabalho, né? Rei F8. Cavalo C6, rei, né? Se trocar os cavalos aí não vai perder mais. Senão, mesmo que tá com fraqueza, tem a casa em D4 para um rei até, mas não costuma dar nada. É minimamente sofrido, mas vai acabar empatando. Jogou bispo E5, parece lógico para trazer o bispo. E aí capturou o cavalo aqui. Dama 4, cavalo C6. Então tem as duas coisas, né? O cavalo B6 ganha o controle de D4, mas deixa a dama entrar em B6 e incomodar a ala da dama. Por outro lado aqui, eu mantenho a ala da dama, só que eu tenho o controle de D4 firme, né? E ameacei pegar o bispo aqui. Esse bispo D4 eu troco. E aqui eu tô ficando melhor de pretas daqui a pouco. Aqui eu tô tocando aqui, né? Esse cavalo começa a ficar ativo. A melhor acho que é meio dramático também. Mas torre C8 tá vindo. Posso fuzilar esse cavalo em algum momento. Acho que uma igualdade tranquila para as pretas aqui. Jogou bispo F4, que eu não entendi. É bem perigoso deixar esse bispo longe da ala da dama. É realmente perigoso isso. Porque esses cavalos meio que limitam, né? A volta do bispo é meio difícil de explicar, né? Mas os cavalos estão bem aí. E o bispo não tá participando da ala da dama, né? E dama F6 faz todo sentido aqui. E essas peças conversam entre si muito bem, né? Spassky era bem rei disso, né? De coordenar bem as peças, assim. Em posições equilibradas, vamos dizer, né? Posições mais técnicas, assim, ele realmente... Na verdade, como eu já contei pra vocês, eu tô conhecendo isso agora, assim, mais. Mesmo o jogo dele nesse match. Chato dama B2. Jogou bispo B5 aqui o Fischer. Porque se viesse dama C2... Talvez torre C8 mesmo, né? Pode rolar G5 em algum momento também. Não sei se é agora. Mas assim, o preço tá tão à vontade aqui que... Pode rolar. G5 e H5 até, né? Meio loucura, mas... Por que não, né? Tá, 4 ganha uma peça se chegar. Esse cavalo em 4 é muito forte nessas posições. Eu não tô vendo muito lance aqui, não. Se eu mexer o peão de H aqui, desastre total, né? Tá caindo o peão de E3 no mínimo. Cavalo por G3, bispo por E3 cheque, né? Ou até bispo por E3 direto, às vezes. Então o peão de H acho que não pode mexer, mas... E bispo B5 já parece desespero, né? H4, bispo por C6 pra ganhar essa casa, né? Mas aí H por G, G por F parece totalmente errado, né? Quase tem um mate até no final, mas não tem, tá? Não, mas aqui já deu errado pro branco, né? Parece. Interessante, né? Podia fazer direto G5? Não, né? Aí acho que... Bispo E5, G4, né? Ganhei uma peça, é isso? Ganha, né? Tá. Então bispo G3 única. Aí esse aqui... A da minha F6 faz falta, né? Acho que cavalo E5 mesmo.
Ainda assim... Assim, é bem suspeito você avançar nesses peões também, né? Pode dar bem errado. Mas esse tá tão firme esse centro aqui, né? Dama E7, por exemplo. F6 acho que é um pouco demais. Pode também, mas aí acho que bispo D4 e bispo C3. E quando C5 aí puxa de novo. Porque aí enfraquecer um pouco mais aqui, né? Não, e aí o rei preto pode ter problemas, né? Pode sofrer as consequências aí. E dama E7 aqui, acho que bispo C3 em último caso mesmo. E talvez em primeiro caso, né? Mas é engraçado como a iniciativa muda de lado, né? Então, às vezes, quando você se apega muito a temas posicionais, no caso, não, quero manter o par de bispo a todo custo. Quero manter a estrutura a todo custo. Levando em conta a lógica do universo, do equilíbrio do universo, você tá deixando outras coisas, você tá deixando pra lá outras coisas, né? Dificilmente você tá ficando melhor taticamente, dinamicamente e estrategicamente, né? Então, aqui é perigoso levar um G5, o preto tá ficando muito ativo, né? Com essa análise preliminar parece que não pode, mas dama F6 acho que reforça a ameaça, né? G5 é chato, de repente. O peão de B2 tá caindo, né? Então, foi primeiro. Bispo B5. Ainda não sei se isso pode ser bom pro branco, né? Talvez seja. Mas já parece meio que necessário jogar esse. Porque o cavalo C6 limita muito bem, né? Essas casas. Opa, o cavalo aqui, né? É difícil aqui. Essas duas casas, eu quis dizer, né? Joga BB5. Dama B2. Bispo C6. Cavalo C3. Uau, não vi isso. Intermediário. Dama B4. Trocou e BC6. Que isso? Que foi isso, gente? E outra partida, de novo, né? O espaço que ficou um pouquinho pior, mas ele começou a jogar firme e igualou. E tem uma hora que ele até ficou um pouquinho mais à vontade até nesse peão dama. Na partida número 12 deve ter sido, né? E aí? Peão mais. Limpo. Tudo bem, o peão C6 tá meio fraco e tal, mas... Caramba. Vamos voltar depois, acho, nisso, né? Porque... Eu não sei o que faz depois de... Acho que ele tinha que ter tentado igualar aqui, né, o Fischer? Mas certamente ele ficou muito confiante aqui em algum momento, né? É interessante ver esse match também, porque a gente vê que o Fischer também tinha suas falhas, né? Umas posições, assim, extremamente técnicas que ele, de fato, não tinha uma vantagem, talvez ele supervalorizava, né? Alguns fatores estratégicos. Realmente não tinha essa impressão dele antes, mas... Bispo D3 agora, talvez, mas aí dá uma B2 mesmo, né? E aqui o preto tá feliz, né? Assim, é difícil avançar esses peões ainda, mas eu vou voltar as peças, tentar simplificar e o branco não tem nada aqui, além de um peão a menos, né? Então, aí vocês é bem lógico também, é difícil entender o que ele deixou passar aqui. Bispo B5, só se ele esqueceu de cavalo C3. Porque, tá, se comer em C6 aqui, imagino que o branco esteja ok. Não mais que isso, né? Mas... Parece muito forte esse lance. Tá com a dama, tá quase sem casa, inclusive a dama. Única dama B4, né? Isso é engraçado. Trocou as damas e comeu o peão, né? Torre C1 não pode. Tem um belo de um duplo aqui. Jogou bispo E5. Cavalo B5, né? Uma casa firme. Torre C1, torre C8. E cavalo D4. E aí, como tentar trabalhar esse final, né? Cavalo D4. Bom, eu pensaria em capturar esse negócio aí rápido, né? Do que, né? Ele jogou F6. O Spassky. Eu li um comentáriozinho da introdução que vai dizer respeito à partida que eu já vou comentar já já. Já vou comentar já já é boa, né? Nunca falei tantos jás na mesma frase. Bom, ameaçou o peão, ameaçou o cavalo, né? Vou ter que capturar esse negócio. Então, bispo D4, imaginemos.
acho que tem que comer de bispo, né? Isso aqui parece muito triste, porque eu jogo F6 e vou ganhar um peão aqui. Então bispo D4, né? E tem bastante jogo, claro, né? Porque isso aqui tem cara que vai empatar, né? Como dizia o grande... Quem que dizia isso? Tahashi? Que todos os finais de torre eram empatados, é isso? Botvinnik também dizia isso, né? Todo mundo dizia isso. Talvez seja verdade, por isso todo mundo dizia isso, né? Mas aqui tem cara que vai empatar, né? Porque vai simplificar muito, que eu tô ameaçando B5. Talvez torre B8, né? Torre C6, torre B4. E aqui vai empatar coisa nenhuma, né? Porque tá tendo mate aqui. Então G3, come, torre A... Opa! Eu prometi que eu não ia fazer mais isso, mas eu fiz. Torre A6. E tem chances boas aqui o preto, né? Jogando um final parecido com o Shoma, com o Hernani Shoma, em 99 ou em 2000, fazem 17 anos ou mais. Com o peão de D passado, assim. E vai trazendo o rei, né? E esse peão vai meio que avançando junto com o rei. Tem chance de empate aqui, com certeza. De vitória, com certeza. E de empate também, né? Tá, então bispo D4 parecia simples pra tentar alguma coisa já, né? Tem comer de bispo, claro. Come, torre B8, né? O Fischer jamais jogaria a torre B1, porque perde na hora, né? Tem A5. Então tem que comer em C6, né? Forçado. Torre B4. Ameacei o peão e ameacei mate. G3 parece lógico e bom, né? Torre C8 cheque, acho que não ajuda muito. G3, comeu. Torre A6, né? Pra não recuperar o peão. Único pra recuperar o peão, né? Senão o preto se defende. Tem torre C8 também, mas aí é só dar alternativa. Tem chances boas aqui de ganhar, eu acho. Não sei exatamente, porque eu sei que os peões mais pra cá, assim, são aqueles finais super complexos do Dvoretsky. Quando você tem um peão de A, né? Finge que o peão tá em A5 em vez de D5, né? E eu tenho a torre em A4. Eu tenho que começar a trazer o rei preto. Em algum momento eu tenho que entregar a ala do rei e tentar coroar o peão, né? E com o peão em D5 eu não sei como é que é. Vamos dizer que eu jogue... Acho que G6 mesmo, né? Rei G7, né? Rei G2, rei F6. Tem cheques aqui já, né? Vamos fingir que ele deixou eu voltar com a minha torre. Não sei se ele devia fazer isso. E aí torre A5... Meio difícil de defender esse peão, né? Teria que deixar o rei aqui, mas eu tô levando 1 milhão de cheques, né? Talvez esse mesmo. Cheque, rei E5, né? Tem chances, porque uma hora eu posso disparar esse peão, né? D4, rei E5, D3 e... O rei tá ajudando, né? Claro que ele vai incomodar meus peões enquanto isso, mas... Com certeza tem chances, né? Interessante, dá até pra pesquisar esse tipo de final no chessbase. Dá um certo trabalho, mas dá. Outra opção é manter, né? Eu achei que o cavalo D4 não era bom. Por causa das regras do Tahashi, do Botvinnik, ou sei lá de quem que era. Mas por outro lado, o bispo tá muito forte em C5, né? E depois torre A1, torre A6... Tipo, vou dizer que eu jogue F6, talvez. Torre A1, torre C7. Não, mas... Tá, vamos dizer que eu não quero capturar em D4 nunca, né? Bispo C5, rei F7. Tá meio preso, né? Nessa defesa aqui. Rei F1, rei... Vou só levar o rei pra lá, né? E depois liberar minha torre, mas... Parece difícil, um trabalho bem árduo, mas se eu conseguir levar o rei pra B7, jogar A6, liberar minha torre, liberar meu cavalo, pode ter chances de ganhar sim. O cavalo começa a pular aí, todo mundo sabe como é chato, né? O cavalo saltitando pelo tabuleiro. Só que isso é lento, demais lento, né? O branco pode jogar um rei D3, E4 no meio disso, né? Entrar com o rei na lado do rei, não sei. Parece não difícil, parece que a resistência é boa ainda. E aqui o Spassky jogou F6. E o Fischer jogou bispo por F6. Perdeu o peão. Que coisa, né? Que desastre, né? Pô, o Spassky tava jogando firme, né? Nas últimas partidas, tirando a última, né? Especificamente a abertura da Lekini, mas... E, bom, o Fischer também veio jogando firme, claro.
Mas acho que ali foi uma questão de otimismo, né, do Fischer antes do bispo F4. Ele não, acho que ele não teve noção que tava vindo G5H5. Suponho, né? Depois de dama F6. Depois vamos falar sobre isso. Mas aqui ele levou o bispo para F6. Espaço, que ele esqueceu que tá caindo o cavalo aqui também, né? Certamente foi isso. Nossa, que frustração. O que ele diz no livro é que depois que... Bom, ele diz que o Fischer perdeu um peão e logo em seguida o Spassky perdeu um peão também. E diz que depois que ele... Spassky pendurou o peão assim, que o Fischer jogou, acho que bispo para F6 deve ter sido, né? O lance que recupera o peão. Diz que ele olhou assim e ficou meio de lado na cadeira, olhando pro nada, assim, pra além, tipo... Aquela cara de, tipo, o que eu acabei de fazer? Tipo, sério? Inconformado, assim. Uau, esse é muito simples, né? Bispo por F6. Que coisa! Realmente, talvez teve algum impacto mesmo a derrota dele na última partida. Embora, claro, ele chegou a fazer alguns erros assim mais diretos no match, mas esse é muito simples, uma posição simples, né? Uma posição de final técnica, né? Que era talvez a força principal dele. F6, bispo por F6, e agora ele jogou a mesma posição. Só que com peão a menos, né? Quer dizer, devolvendo o peão, né? Trocou em D4, trocou a mesma coisa. Torre B8, Ré F1, Torre B4, Torre C6, Torre D4, Torre A6. Mesma coisa, exatamente a mesma posição. Com a diferença que, bom, eu sugeri G3, que é a mesma coisa praticamente, só que sem o peão de F7. E aí a partida empatou em poucos lances. Ré F7, comeu, lá, torre, lá, rei, etc. Cheque, aí não interessa mais, né? Empatou. Nossa senhora, que desânimo da vida que deve ter sentido aqui o Boris. F6, uau. Esse poderia ser uma das penduradas mais... Assim, feias no sentido que é simples, né? Realmente sim, a do Fischer era muito mais complexa, né? Porque veio do F6, mas... Nossa, eu botava tanta fé que o espaço que apertar bem aqui. Eu sabia que teve essa pendurada de peão porque eu tinha lido a introdução, né? Que ele fala da partida anterior, às vezes ele fala uma coisinha ou outra só da próxima. F6. E se ele capturar de cavalo, que a gente não analisou? O bispo toma, né? Também. E se manter os bispos F6, será que é melhor isso? Talvez. Pode ser, né? Traz o rei. Interessante, né? Porque o final de bispos vai ser ganho para as pretas, né? Então ele vai acabar tendo que trocar. Mas se trocar, bispo toma, peão toma, um dia vai chegar a C5, né? Com rei em E6. É bem perigoso esse final, né? Então tudo indica que o branco não vai trocar. E aí bispo C5, ré F7. Torre A1. Eu posso até trocar, né? E torre A... Não, mas aí tá muito passivo. Não, não dá, não dá. Eu queria jogar torre A8, né? Mas... Aqui, né? Eu queria jogar... Mas aí torre A6 é chato, né? Ainda assim, rei E7. Porque aqui eu não sei nem se pega direito esse peão. Não é brincadeira, pega, né? Mas aqui o preto vai ganhar fácil, né? Pode assinar a planilha daí, né? O Robertinho Fischer. Será que comer de cavalo é interessante? Eu tava pensando em bispo só, mas o bispo fica muito firme em C5 na outra, né? Aqui eu posso comer... Não, agora não posso, né? Porque se B5 agora, C5 eu passo peão, né? Então lá... Não, mas bispo C5 não ajuda em nada, né? É só pior, inclusive, né? E se eu trocar também é um crime isso aqui, né? Tentar entrar por aqui. C4 come. Aí não pega mais o peão, né? C4, ré F1, talvez, né? Não, mas aí ganha o preto, né? Então C5 aqui, né? C6. É. Como é que é? C6. Ah, não, tá certo, não dava. E aí o preto vai ganhar, né? Vou ficar com 2 peões a mais. Trazer o rei, talvez, torre A1, mas torre A1 eu vou ignorar, né? Ré F7 tá entrando com cheque, né? Torre C7, talvez.
e leva o rei para E6, o rei chegar em D6 é perigoso isso, né? Pro branco. Interessante. Muito triste, né? Porque esse final seria muito legal ver o Spassky pressionando aí pra tentar chegar perto no match. Triste, F6. Uma coisa que me ocorreu aqui, enquanto eu tava falando... Dama F6, né? Acho que ele menosprezou esse G5, tenho impressão. Porque aqui ele tá passeando, parece o Fischer, né? Assim, passeando no sentido que ele tá confortavelmente um pouquinho melhor, né? Tô bem curioso pra ver cavalo B5, porque aqui não foi jogado, né? Se der de bispo G3, não entendi mesmo. Que conceito do Spassky, né? Bispo D7 aqui. Cavalo F3 faz sentido, né? Mas talvez não foi legal. Engraçado, aqui quem teve um senso dinâmico melhor foi o Spassky, né? Claramente, né? Cavalo B6 era outra opção, né? E dama D4. Tenho medo da dama um pouco, né? Mas... vai acabar empatando, eu acho, né? Mas parecia melhor do que bispo E5, né? Porque trocou e esse. De novo, bispo D4 talvez tinha que igualar. E depois esse já tá rolando uma iniciativa chata, né? Interessante. Então a posição crítica seria... ou esse final aqui, né? Torre B8 parece feio forçado. Entrando naquele final, né? Depois de G3, por exemplo. Aqui, desculpa, né? Vamos supor, né? G6, lá é rei G7, né? Dá pra procurar no chessbase esse tipo de final, né? Você coloca 4 peões pra um, 3 pro outro, configurações ali de torres, tal, tudo na mesma ala. Quer dizer, tudo não, né? Esse aqui não. Mas sem peões dobrados, enfim. Dá pra achar finais parecidos. Eu achava que tinha chances boas esse final. Mas enfim, ou era isso ou jogar o final de bispos, né? Com o cavalo também parece jogável essa posição aqui. Com o cavalo, né? Eu prefiro com o bispo em B6, acho. Porque isso aqui, acho que não vai... Acho que é muito lento levar o rei pra lá. Eu não tô vendo outro plano no momento. Mas enfim. Isso aí. Partida número 14. Empate muito triste pro Spassky, que eu acho que se sobrou um pouco de energia pra ele aí, de otimismo, embora a gente sabe que esses caras são feitos de gelo, né, e tipo, são racionais até o fim, né, enfim, conseguem manter a concentração, não importa o que aconteça, não se abalam, mas olha, depois dessa, difícil. O Fischer vai pra 8,5, né, Spassky vai pra 5,5, mas falta só 4 pontos pro Fischer. E essa chance de pretas ainda de pressionar era a última chance clara, assim, que acho que o Spassky viu ali uma luz que falou, nossa, se eu ganhar essa, joga a próxima de brancas e tá tudo igual, né? Mas não deu. Paciência, vamos pra partida número 15. Chegando perto do fim do match. Comentem o que vocês acharam da partida. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Embaixo da tela, um botãozinho vermelho do YouTube, vocês sabem onde é que fica, pra quem assistiu o vídeo por acaso aqui, não conhece o canal ainda, tem bastante vídeo aqui de tudo que você imagina quando o assunto é xadrez. Então até a próxima, nos vemos na partida número 15, fiquem de olho no canal sempre e até a próxima. Até mais pra vocês. Fui.